Fala pessoal, aqui é o Vinícius Romano, analista de renda fixa aqui na Suno Research, e no vídeo de hoje a gente vai comentar sobre fundos de investimento em renda fixa, se vale a pena ou não, como que eles funcionam, se é para todo tipo de investidor e muito mais. Então fica até o final do vídeo que vocês vão descobrir. Bom, então para começar do começo, vamos falar aqui o que são os fundos de investimento em renda fixa. Dá até para voltar um pouco mais e falar o que são fundos de investimento de modo geral. Os fundos de investimento eles têm uma estrutura parecida com a de um condomínio. Com certeza você já ouviu essa analogia em algum lugar, né? E no caso, os condôminos são os cotistas, né? Cada unidade, cada apartamento são os cotistas desse fundo e o condomínio, né? O prédio ali, no geral, acaba sendo o fundo. Então, várias pessoas se unem, né? Para aumentar seu poder de compra dentro desse fundo. Então o Cláudio, por exemplo, que está aqui atrás da câmera, ele pode chegar com seus milhões e aplicar num fundo de investimento e juntar com os meus milhões. Assim a gente vai ter mais milhões para investir em alguns ativos específicos. Aí sim a gente entra nas classes dos fundos, né? Podem ser de renda fixa, fundos de renda variável, né? Existem os fundos de investimento imobiliários, como vocês também já devem conhecer, devem estar bem familiarizados, e mais dezenas de outros tipos. Hoje a gente vai focar nos fundos de renda fixa, né, que já adianto que dentro de renda fixa também existem vários tipos de fundos. Né? Um fundo pode comprar títulos públicos, pode comprar títulos privados, né? Inclusive a gente está vendo aí que os fundos de crédito privado estão sofrendo bastante nesse começo de ano, impulsionados aí pelo caso Americanas, pelo caso Light. Então, vários tipos, não quer dizer que os fundos de crédito privado contaminaram todas as classes da renda fixa. Se você investe, por exemplo, em um fundo DI, né, um fundo que investe em ativos pós-fixados, normalmente públicos, você não foi tão impactado como os cotistas que investem em fundos de debêntures incentivadas. Como eu disse, você pode investir em fundos pós-fixados indexados ao CDI, indexados à inflação, então você pode acompanhar a variação do IPCA, você pode investir em crédito privado também indexado à inflação ou indexado ao CDI, são diversas opções e cada uma vai combinar melhor, né, com o seu perfil de investidor. Você pode usar um pouco de uma estratégia e mesclar com outra. O importante é você analisar, né, todas as vantagens e desvantagens, aprender a escolher um fundo corretamente, que aí sim você vai atingir seus objetivos de uma maneira mais certeira. Agora vamos falar um pouco sobre as principais vantagens e desvantagens de investir em fundos de investimento em renda fixa. A diversificação e acessibilidade, porque com esses fundos você consegue acessar, né, diversos ativos. Às vezes uma carteira de fundo possui centenas de ativos, né, dezenas de ativos para você comprar, e comprando uma cota daquele fundo específico, você está indiretamente ligado, né, ao portfólio desse fundo, ao portfólio de ativos dele. Então, por exemplo, um fundo de debêntures incentivadas, ele pode ter 30 ativos na carteira e você comprando a cota desse fundo de debêntures, você está exposto a essas 30 debêntures, né, que são títulos privados, né, emitidos por empresas. Uma segunda vantagem é a gestão. Então, enquanto que se você quiser montar uma carteira de renda fixa comprando títulos diretamente, você vai precisar fazer uma gestão de prazo, de valores e de indexadores também. Acessando um fundo, você consegue terceirizar esse tópico. Então você tem lá um gestor profissional, você tem um administrador, né, que vai escolher os ativos e vai cuidar de toda a parte burocrática, né, do fundo. Por isso também você vai acabar pagando uma taxa para eles, porque eles são profissionais e você tem que remunerar esses prestadores de serviço. Mas para quem não quer ter trabalho, né, não tem muito tempo, ou até mesmo não sabe, né, analisar os ativos especificamente, pode fazer sentido um fundo de investimento, porque aí você tem uma gestão profissional por trás que vai tomar todas as decisões ali. Agora, no campo das principais desvantagens, eu destaco já a parte de taxas, né? Como eu disse, para você contratar um profissional, como o fundo tem prestadores de serviço, você vai acabar pagando uma taxa para eles, e aí você pode fazer uma comparação, né? Entre dois fundos de inflação, por exemplo, você pode olhar qual que é a menor taxa, mas não se basear somente nisso também. A gente vai falar um pouco sobre escolhas que você deve fazer, né, na hora de analisar um fundo, mas eu cito como desvantagem porque é um custo que você vai ter, que você não teria se você investisse diretamente em um título. Né? Comprando um título público, você só vai ter a taxa de custódia da B3, por exemplo, que custa 0,20% ao mês, e os fundos normalmente cobram uma taxa um pouco acima de 0,20%. E uma outra desvantagem, que talvez não seja bem uma desvantagem, porque ela também se aplica a outros ativos de renda fixa, é o risco de crédito. Então, quando você compra um título privado, principalmente, né, como os títulos públicos são emitidos pelo governo, você tem praticamente risco zero.
Se você compra o título de uma empresa, você está exposto àquela instituição. Então, se a empresa vier à falência, né, entrar em recuperação judicial, você pode ter problemas e no caso de debêntures, CRIs e CRAs, você pode até ficar sem receber o dinheiro que você investiu. Então, o risco de crédito ele é importante não só nos fundos, mas também nos títulos, né, privados ali de renda fixa. Um ponto que é importante da gente ficar atento é de como escolher um fundo de investimento, né? Na hora de você fazer a sua análise, é importante você considerar alguns tópicos para tomar sua decisão. Um deles eu considero que é a qualidade da gestão. Então, como o gestor que vai escolher os ativos da sua carteira, né, da carteira do fundo, que você vai ser cotista, é importante você saber se aquele gestor tem um histórico positivo, se a instituição já tem outros fundos sob gestão, é importante você olhar esses fundos, se eles performam bem no longo prazo, se eles são novos, tentar entender de onde vieram os gestores, onde eles trabalharam, se eles performavam bem na empresa que eles trabalhavam ou não. Enfim, fazer uma análise até mais qualitativa, né, da gestão para você ter confiança, né, porque você vai estar literalmente entregando seu dinheiro para o gestor investir. Então é importante que você tenha confiança. Um outro tópico, batendo nessa tecla, são as taxas. Então é importante você ver se as taxas que estão sendo cobradas, elas são compatíveis tanto com o mercado e também com a característica do fundo em si. Porque os fundos DI, por exemplo, atualmente, né, você encontra fundos que não têm taxa de administração. Então se você se depara com um fundo DI que cobra 1% de taxa de administração ao ano, simplesmente você não vai investir nele, porque você encontra outros que ou não cobram taxa ou cobram uma taxa mínima ali de 0,10 ao ano ou alguma coisa nesse sentido. Então é importante você não só considerar se a taxa está compatível com o mercado, mas também com a característica do fundo, porque fundos de gestão ativa normalmente cobram uma taxa um pouco maior, né? O gestor vai ter uma equipe maior para fazer um trabalho, para buscar uma remuneração maior que a do mercado, enquanto que os fundos DI, por exemplo, só vão acompanhar ali o benchmark, né, que é o próprio CDI, e o trabalho, entre aspas, da gestão vai ser um pouco menor, por isso que a taxa também acaba sendo menor. Então é importante ficar atento a esse ponto. Um outro tópico que eu acho que é importante você ficar atento é a questão da liquidez. Então, normalmente, né, os fundos de renda fixa, eles são D+1, mas existem alguns tipos, como por exemplo os de crédito privado, que são D+30, D+45. Né? O que significa esse D mais alguma coisa? Significa o tempo, né, para o resgate do seu dinheiro. Então, o tempo que o seu dinheiro vai demorar para voltar para sua conta. Então, se você quiser vender suas cotas, se o fundo for D+30, significa que em 30 dias, né, o dinheiro vai voltar para sua conta. Se for D+1, em um dia. Né? Inclusive, para reserva de emergência, a gente sempre costuma dizer que um dia é o máximo que a gente tem que ter de investimento em um fundo de renda fixa, porque em 30 dias, né, pode acontecer uma emergência e você não vai ter seu dinheiro de volta. Então, é importante também se atentar à liquidez. E por último, eu destaco aqui o perfil de risco. Então, cada investidor, a gente sabe que tem objetivos diferentes, tem perfis diferentes, e por isso é importante olhar, né, analisar até o histórico de volatilidade dos fundos, o histórico de retorno deles, para você ver se você tem, entre aspas, né, estômago para estar posicionado naquele fundo. Então nada adianta você comprar um fundo de crédito que tem uma volatilidade super alta se você é um investidor muito conservador. Né? Você tem que estar alinhado sempre ao seu perfil de investidor, ao seu perfil de risco, e é válido você, além de fazer os testes que as corretoras dão para identificar seu perfil, se conhecer. Então é só com o tempo que você vai se conhecendo, vai montando sua carteira, e os fundos de renda fixa podem ser um bom pontapé inicial para isso. Para você que não sabe nem por onde começar, né, como escolher um fundo de renda fixa, o que eu sugiro, né, que você faça é entra na sua corretora de confiança, né, que você já possui conta, vai na página de fundos de investimento e vê todas as opções que você quer. Né? Vai ter centenas de opções, você pode ir fazendo alguns filtros, então se você quer ver só fundos de renda fixa, faz o filtro de renda fixa. Se dentro de renda fixa você quer só fundos DI, já faz esse filtro também. Então você vai reduzindo, né, as suas opções e assim você consegue ficar entre 3, 4 opções para você tomar a melhor decisão. Então o passo a passo é bem simples. Você vai entrar no site da sua corretora, escolhendo, né, fazendo toda essa análise de um fundo, você vai comprar, né, aquele fundo, tendo dinheiro na conta, tudo certinho, e aí, esperando a liquidação, basta você acompanhar, né, como que aquele fundo está performando ao longo do tempo. E aproveitando, pessoal, se vocês querem ter um melhor controle da sua vida financeira, a gente deixou aqui uma planilha gratuita no link da descrição para vocês baixarem. Então, pessoal, se vocês gostaram do vídeo de hoje, se inscrevam no canal, deixem seu like, ativem as notificações. Obrigado a todos e até a próxima.